Tem uma parte na Bíblia meio estranha que no Evangelho de João, e eu vou falar dessa curiosidade aqui para vocês, diz que quando Jesus estava ao pé da cruz, perdão, Jesus estava na cruz morrendo, ao pé da cruz estava a mãe de Jesus e o discípulo amado. E olha o que aconteceu. Evangelho de João, capítulo 19, verso 27. Eh, verso 26. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao pé da cruz, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao filho: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Ou seja, João, o discípulo amado, começa agora a cuidar de Maria, mãe de Jesus. Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: por que Jesus confia os cuidados de Maria a João? Por que Jesus o chama de discípulo amado? Será que os outros também não eram amados por Jesus? Jesus tinha preferencialismo? Ou havia um grau de intimidade com João maior, talvez, do que com os demais? Vamos por partes. Por que que Jesus confiou João a Maria? A primeira coisa que nos chama atenção é que quando Jesus foi preso, todo mundo correu. Lembra que os que estavam com Jesus lá no Horto das Oliveiras, que eu falei com vocês, né? Pedro, Tiago e João, também saíram vazados, como diz, correram. Porém, tudo indica que João depois foi o único que aparece no momento da crucifixão de Jesus. Se outros discípulos homens também estiveram ali junto à cruz, nós não sabemos. A informação bíblica só dá conta de mulheres, no plural, as mulheres foram mais valentes nesse sentido. Maria Madalena, Maria Mulher de Clopas, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, eh, as mulheres estavam ali, ao pé da cruz. Elas não fugiram, pelo menos um grupo considerável delas. Mas os homens, cada um caiu para um canto. Pedro até aparece depois lá no pátio da casa do sacerdote, do sumo sacerdote, mas o Judas se enforcou, e o André, Bartolomeu, Tomé aparece, todo mundo desaparece, todo mundo com medo. E o João não, o João fica ali, com as mulheres. Então, essa poderia ser uma razão. Mas teria outra razão, porque Jesus tinha outros irmãos e irmãs, por que que ele confia Maria ao discípulo amado? E por que ele chama esse discípulo de discípulo amado? Vamos com calma que a gente vai descobrir isso. Mas vejam mais um mistério dos evangelhos muito interessante. Só para lembrar, qual o nome do pai de João? Zebedeu. Você acertou. E o irmão dele? Tiago. Guarde essas informações. Olha o que eu encontro aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 20. Então se chegou a ele, a Jesus, a mulher de Zebedeu. Obviamente, a mãe de João e de Tiago, tá certo? A mulher de Zebedeu chegou para Jesus com os seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou, ele perguntou para ela: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. Ora, evidentemente que eram Tiago e João. Agora, a pergunta que eu faço, conhecendo a cultura do Antigo Oriente Médio, é por que a mãe de Tiago e João, a esposa de Zebedeu, teria condições culturais e sociais de chegar de maneira assim tão forte em Jesus? Veja, nenhuma esposa tinha o direito de chegar assim em público diante do marido. Não, ela falaria com ele de maneira reservada. Ela não fez isso. Ela já chegou trazendo os dois filhos, um de cada lado. Olha, manda que no teu reino um dos meus filhos. E ela dá ordem para ele. Essa mulher parecia ter algum tipo de ascensão social sobre Jesus. De outra forma, não se explica a maneira tão ousada como ela chega para ele. Ainda mais se tratando de um rabino. Será que tem alguma outra parte da Bíblia que me ajudaria a explicar isso aqui melhor? Tem sim. E eu vou revelar para vocês uma coisa interessante. Embora todo mundo saiba de antemão que João Batista era
primo de Jesus, provavelmente o discípulo amado também fosse. Como assim, Rodrigo? Eu vou explicar. Vamos falar um pouquinho do João Batista. Na verdade, a Bíblia não fala qual o grau de parentesco dele com Jesus. As pessoas colocam primo porque primo, assim, até primo de terceiro grau, primo distante é primo. Mas a Bíblia se limita a dizer que Isabel, a mãe de João Batista, era parente de Maria. Ela era parente de Maria, mas não fala qual o grau de parentesco. Isabel poderia ser prima de Maria, podia ser tia de Maria, ela podia ser irmã de Maria, ela podia ser qualquer coisa de Maria, tá certo? Então, assim, não sei qual o grau de parentesco. Mas, como ela era parente de Maria, João Batista também tinha um parentesco com Jesus, embora eles fossem criados separados um do outro. E quando Jesus vem ser batizado por João Batista, ele fala: Eu não o conhecia. Tudo bem até aí? Ok. E o discípulo amado? E o apóstolo João? Qual o grau de parentesco dele com Jesus? Bom, para a mãe dele chegar para Jesus naquele tom, alguma relação de parentesco havia, de ascensão dela sobre Jesus. Mas calma, tem alguma outra passagem da Bíblia que me permita ser um pouco mais assertivo nessa declaração, ou nessa hipótese, pelo menos? Tem sim. Eu vou comparar 3 passagens bíblicas. São todas referentes a Jesus na cruz e as mulheres que estavam ao pé da cruz junto com Jesus. Mateus capítulo 27, verso 56, fala das mulheres que estavam ali, e eu vou colocar o nome delas separado por cores para facilitar o entendimento. Estavam entre elas, entre as mulheres, Maria Madalena, que você conhece, Maria, mãe de Tiago e José. Essa não pode ser a mãe de Tiago e João. Por quê? Porque logo em seguida diz, e a mulher de Zebedeu. Então eu tenho aqui 2 Marias e a mulher de Zebedeu, tá bom? É a Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Nós sabemos pelo Evangelho de João, já vou dar esse spoiler para vocês, que Maria, mãe de Jesus, também estava ao pé da cruz. Eu acabei de fazer menção agora que João confia o cuidado dela ao discípulo amado. Então, Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus, ela também estava ali ao pé da cruz. Tanto é que na constelação de Órion, o cinturão de Órion é chamado popularmente no Brasil de as Três Marias, aquelas 3 estrelinhas lá. 3 Marias que são 3 Marias que havia ao pé da cruz. Mas tinha também a mulher de Zebedeu. Vamos ver o que a gente pode saber mais a respeito dela. Marcos capítulo 15, verso 40. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, de vermelho como em cima, Maria Madalena, ok. Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José. Olha, Marcos teve um cuidado mais do que Mateus. Ele falou, mãe de Tiago, o menor, e de José. Ora, se coloca Tiago menor, é porque havia outro, para não confundir. Quem era esse outro Tiago? O irmão de João. Então havia pelo menos 2 Tiagos ali. O Tiago menor e o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. E aqui diz, vou repetir, Maria Madalena, está de vermelho, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor e de José, está aí, e Salomé. Olha aqui, eu aprendo que a mulher de Zebedeu chamava-se Salomé. Isso já me dá uma informação a mais sobre o apóstolo João, que a mãe dele chamava-se Salomé, o pai dele chamava-se Zebedeu, o irmão dele chamava-se Tiago. Agora, quando nós vamos ao próprio Evangelho de João, capítulo 19, verso 25, vou até colocar de maneira mais ampla para você. Alô, alô? Desculpa, eu vi que o som acabou saindo aqui, perdão. Então vou repetir, porque o som deu uma falhada. Junto à cruz estavam a mãe de Jesus, ok? Nós já falamos que ela estava ali. Maria, mulher de Clopas. Quem que é Maria, mulher de Clopas? A mãe de Tiago e de José. E Maria Madalena e a irmã da mãe de Jesus. Prestou atenção? A irmã da mãe de Jesus. Por essa tabela, eu tenho Maria Madalena nas 3 situações,
Maria, mãe de Tiago e José, nas 3 situações, que aqui ela é também chamada mulher de Clopas, a mulher de Zebedeu, Salomé, irmã da mãe de Jesus, como sendo a mesma pessoa. Isso me faz entender que João, o discípulo amado, ele era filho de Salomé, filho de Zebedeu, irmão de Tiago e primo de primeiro grau de Jesus, porque a mãe dele era irmã da mãe de Jesus. Ou seja, isso explica por que que ela chegou a Jesus com o pedido: "Ah, manda que no teu reino os meus filhos se assentem um à direita, outro à esquerda". Agora faz sentido isso aí.